iniciaremos falando sobre o conceito de desigualdade. Nós diremos que um número real x é positivo ou simplesmente dizemos que x é maior do que zero se, quando analisamos x na representação geométrica, x está à direita do zero. Por outro lado, nós dizemos que x é negativo ou x é menor do que zero se o simétrico de x, ou seja, menos x, está à direita do zero. Agora, dado dois números reais, a e b, dizemos que o número real a é menor do que o número real b quando fazemos a diferença b menos a e essa diferença resulta em um número maior do que zero. Ou seja, a é menor do que b se e somente se b menos a é maior do que zero. b menos a é um número positivo. Por outro lado, dizemos que a é maior do que b se, ao fazermos a diferença a menos b, também temos um número positivo. Quando estamos falando de desigualdade, também é comum usarmos outras notações. A notação menor do que ou igual ou maior do que ou igual. Então, essas notações são muito importantes. Nós dizemos que, dados dois números reais a e b, a é menor do que ou igual a b se a é menor do que b ou se a é igual a b. Por outro lado, dizemos que a é maior do que ou igual a b se a é maior do que b ou se a é igual a b. Um axioma importante nesse conceito de desigualdade é o axioma da ordem. E o axioma da ordem, ele tem pelo menos 3 afirmações. Antes de falar dessas afirmações, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um axioma, porque talvez você esteja escutando essa palavra e não sabe do que se trata axioma. Axioma, em geral na matemática, é uma afirmação que não necessita de uma demonstração ou de uma prova para ser aceito. Então, nunca esqueça disso. Um axioma é uma afirmação que não precisa de uma prova para ser aceito. Então, o axioma da ordem, ele diz que, dado um número real qualquer, então a primeira afirmação é, dado um número real qualquer, esse número será positivo, ou seja, ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor do que zero. Ou seja, dado qualquer número real, ou ele é positivo, ou ele é maior do que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor do que zero. Ou seja, uma afirmação fácil de ser aceita. Não tem como um número real não ser positivo, ou não ser zero, ou não ser menor do que zero. Uma segunda afirmação do axioma da ordem é que, dado qualquer número real positivo, dado dois números reais positivos, se você executar a soma desses números reais, a soma ainda será um número positivo. E dado dois números reais positivos também, o produto ainda será um número positivo. Então, 3 afirmações do axioma da ordem. Primeira, dado um número, esse número ou é zero, ou é positivo, ou é negativo. Dado dois números positivos, a soma de números positivos ainda é um número positivo. E o produto de números positivos também é um número positivo. Com o axioma de ordem, nós podemos provar o princípio da tricotomia. O princípio da tricotomia é bem simples de ser entendido. Ele até poderia também ser aceito como um axioma. Ele diz que, dado dois números reais quaisquer, a e b, só existe 3 possibilidades. Ou a é igual a b, ou a é maior do que b, ou a é menor do que b. Então, é o princípio da tricotomia. Dados dois números, um é igual ao outro, ou um é maior do que o outro. No estudo de desigualdades, existem pelo menos 6 propriedades que são muito úteis na hora de fazermos cálculos e algumas demonstrações que veremos ao longo desse curso. Elas são as seguintes. Dados A, B, C e D pertencentes aos reais, ou seja, números reais A, B, C e D, se A é menor do que B e B é menor do que C, então A é menor do que C. Então, imagine que você tem 2 amigos e você é menor do que um amigo, digamos, João. E João é menor do que Pedro. Essa propriedade diz que se você é menor do que João e João é menor do que Pedro, então
uma outra pessoa pode concluir, ao ouvir que você é menor do que João e que João é menor do que Pedro, que obrigatoriamente você é menor do que Pedro. Então, se A é menor do que B e B é menor do que C, temos que A tem que ser menor do que C. Então, essa propriedade é chamada de propriedade transitiva. Uma outra propriedade importante diz que se A é menor do que B e C é maior do que zero, ou seja, C é positivo, isso aqui é muito importante, C é positivo, então, ao multiplicarmos ambos os membros dessa desigualdade por C, a desigualdade não se altera. O que isso quer dizer? Que A vezes C continua sendo menor do que B vezes C, ok? Então, só retomando, A é menor do que B e eu multiplico essa desigualdade por um número positivo, a desigualdade não se altera. A propriedade 3 é um pouco parecida, só que você agora vai multiplicar a desigualdade por um número C negativo. Então, se você tem A menor do que B e C é um número negativo, um número menor do que zero, ao multiplicar ambos os membros por C, a desigualdade se inverte. Era menor do que, passou a ser maior do que. Ou seja, A vezes C passa a ser maior do que B vezes C. Então, não esqueça disso. Multiplicar uma desigualdade por um número positivo não altera a desigualdade, não altera o sentido da desigualdade. Quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo, a desigualdade se inverte. A quarta propriedade diz que se A é menor do que B, então A mais C é menor do que B mais C. O que essa propriedade está nos dizendo? Que se eu tenho uma desigualdade e eu somo o mesmo número real em ambos os membros da desigualdade, essa desigualdade não se altera. Observa que isso é válido para qualquer número real C. Eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar. Para qualquer número C pertencente aos reais. Então, se eu tenho uma desigualdade e somo com o número real C, em ambos os membros, a desigualdade não se inverte, ela se conserva. A quinta propriedade nos diz que se A é menor do que B e C é menor do que D, então, somando C no primeiro membro e D no segundo membro, a desigualdade não vai se alterar. Ou seja, A mais C continua sendo menor do que B mais D. E, finalmente, a sexta propriedade nos diz que se A é menor do que B e ambos são positivos, bastaria dizer que A é positivo, né? Como B é maior do que A, então B também teria que ser maior do que zero já pela primeira propriedade, a propriedade transitiva. Então, aqui nós temos que se A e B são números positivos, com A menor do que B, e também temos que C é positivo e é menor do que D, então C vezes A, ou A vezes C, é menor do que B vezes D, ok? Ou seja, A menor do que B, positivo, C menor do que D, positivo, então A vezes C é menor do que B vezes D. Todas essas propriedades de 1 até 6, elas são passíveis de prova, são passíveis de demonstração. Eu vou demonstrar a primeira delas, vou provar a primeira delas, e vou deixar as demais como exercício para você fazer em casa e tirar as dúvidas no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos à demonstração da primeira. Vou chamar de prova. Prova da primeira propriedade, ou seja, vamos provar a propriedade transitiva. Então, eu tenho que provar que se A é menor do que B e B é menor do que C, obrigatoriamente A terá que ser menor do que C. Isso é intuitivamente fácil de aceitar, mas nem tudo que é fácil de aceitar é fácil de provar. Nós vamos aqui provar. Então, por hipótese, A é menor do que B e B é menor do que C. Vamos escrever isso. Temos por hipótese,
temos por hipótese que A é menor do que B e B é menor do que C. Ora, mas pela definição de desigualdade, dizer que A é menor do que B é equivalente a dizer que B menos A é maior do que zero. Ou seja, B menos A, diferença de B e A, é positivo. E dizer que B é menor do que C é equivalente a dizer que C menos B é positivo. Então, como A é menor do que B e B é menor do que C, obtivemos esses dois números positivos. B menos A é um número positivo, C menos B é um número positivo. Porém, vimos há pouco tempo que há um axioma, o axioma de ordem, nos diz que soma de números positivos ainda é um número positivo. Então, vamos somar esses dois números positivos. Então, aqui pelo axioma de ordem, segue que, somando ambos os números positivos, ainda vou obter um número positivo, ou seja, B menos A mais C menos B será positivo, porque esse é positivo, soma de números positivos é um número positivo. E agora, será que eu posso cancelar alguém aqui? Se você prestar bem atenção, verá que eu posso cancelar B com menos B. E essa desigualdade vai nos dar que menos A mais C é maior do que zero. Menos A mais C maior do que zero. Só que dizer que menos A mais C é maior do que zero é equivalente a dizer que C menos A é maior do que zero. Ora, se C menos A é maior do que zero, então C é maior do que A. C maior do que A é equivalente a dizer que A é menor do que C. Ok? C menos A maior do que zero é equivalente a dizer que A é menor do que C. E, portanto, está provado que se A é menor do que B e B é menor do que C, então A, obrigatoriamente, é menor do que C, conforme nós queríamos demonstrar. Normalmente, quando você estiver estudando nos livros de cálculo, no material complementar, ao fim de uma demonstração, você vai ver um quadradinho, um retângulozinho, um quadradinho como esse, preenchido. Quando você vê esse quadradinho, ele simboliza que a demonstração acabou. Ou um quadradinho, alguns autores preferem colocar CQD. CQD é uma sigla para conforme queríamos demonstrar, ok? Então, livros em português você pode ver CQD, mas até em português, como em outros idiomas, você pode ver um quadradinho como esse, pintado de preto normalmente, ok? Então, quer dizer que a demonstração finalizou e está provado aqui a propriedade transitiva. Então, te estimulo mesmo a tentar provar cada uma dessas outras propriedades. É um bom exercício para desenvolvimento e absorção das ideias. Vamos falar agora de valor absoluto de um número real. O valor absoluto de um número real também é conhecido como módulo do número real. Então, dado um número real x, nós definimos como sendo o valor absoluto de x, ou módulo de x, como sendo o número x se esse x é maior do que zero. Ou seja, o módulo de x, valor absoluto de x, é o próprio x se este x é positivo. Por outro lado, o módulo de x, valor absoluto de x, será menos x se x for negativo. Denotamos o módulo ou valor absoluto como sendo o x dentro de duas barrinhas. Vejamos alguns exemplos simples de valor absoluto. O valor absoluto de menos 1. Ora, valor absoluto de menos 1, para calcularmos, primeiro temos que olhar para o número. Menos 1 é um número positivo ou um número negativo? Claramente percebemos que menos 1 é um número negativo, um número menor do que zero. Como menos 1 é um número menor do que zero, pela definição, o módulo de menos 1 é menos 1.
Menos por menos dá mais e, portanto, o módulo de menos 1 é 1. Outro caso, módulo de 2. Se eu vou calcular o módulo do número 2, primeiro eu tenho que olhar para o número 2. 2 é um número maior do que 0 ou menor do que 0? 2 é maior do que 0. Como 2 é maior do que 0, o módulo de 2 é o próprio 2. Lembre-se, sempre que eu estiver falando de módulo, eu estou falando de valor absoluto. Módulo de 2, valor absoluto de 2 é a mesma coisa. Agora, se eu estou interessado em calcular o valor absoluto de 0, quem é o valor absoluto de 0? O valor absoluto de 0 é 0 pela própria definição, porque a definição diz que o valor absoluto de um número x é o próprio x se x é positivo, ou seja, se x é maior do que ou igual a 0. E só será menos x, ou seja, o simétrico de x, se x for negativo. Como 0 é 0, o valor absoluto de 0 é 0. Agora, se estivéssemos interessados em calcular o valor absoluto do número π, π é aproximadamente 3,14. Então, se eu quero calcular o valor absoluto de π, eu preciso olhar primeiro se π é um número maior do que 0 ou menor do que 0. Como 3,14 é maior do que 0, então o módulo de π é o próprio número π. Geometricamente, interpretamos o valor absoluto de um número x como sendo a distância desse número até a origem, ou seja, a distância desse número até 0. Tipo, o módulo de 3 é a distância de 3 até 0, que é 3. Agora, módulo de menos 3. Como menos 3 é um número negativo, módulo de menos 3 seria menos 3, que é 3. Então, a distância de menos 3 até 0, que é o módulo de 3, também vale 3. Agora veremos algumas propriedades importantes relacionadas a valor absoluto de números reais. A primeira delas diz que o valor absoluto de x, ou seja, o módulo de um número x, é sempre positivo. A segunda diz que o valor absoluto de x ao quadrado é igual ao próprio número x ao quadrado. A terceira diz que o valor absoluto de x é raiz quadrada de x ao quadrado. A quarta diz que o módulo do produto, ou seja, o valor absoluto do produto, é o produto dos módulos. Então, o módulo do produto de dois números reais é o produto do módulo destes números. A quinta diz que o módulo do quociente de dois números é o quociente do módulo, ou seja, o módulo de x sobre y é o módulo de x dividido pelo módulo de y. Assim como o módulo de x vezes y é o módulo de x vezes o módulo de y, o módulo de x dividido por y é o módulo de x dividido pelo módulo de y. Claro que essa quinta propriedade só faz sentido para valores de y diferentes de 0. Por quê? Porque y igual a 0 não pode figurar no denominador de nenhum número, de nenhum quociente, ou seja, não há divisão por 0 nos números reais. Sexta propriedade diz que o módulo de x é igual ao módulo de y se e somente se x é igual a y ou x é igual a menos y. Vimos aqui a interpretação geométrica para o módulo de um número como sendo a distância desse número até a origem. Então, se eu tenho aqui a reta, aqui eu tenho um zero, aqui eu estou dizendo que o módulo de x é igual ao módulo de y, é equivalente a dizer que x é igual a y ou que x é igual a menos y. Então, digamos que você tenha aqui um número y. Então, dizer que o módulo de x é igual ao módulo de y é dizer que o módulo de x é igual à distância de y até a origem. Então, para que a distância para que a distância de y até a origem seja o módulo de x, então o x tem que ser ou o próprio y ou ser o simétrico de y. Ok? Então, aqui nós temos que módulo de x é igual ao módulo de y se somente se x é y ou x é menos y. A sétima diz que o módulo de x é menor do que ou igual a um número real A. Observe que, nesse caso,
essas propriedades são válidas para x, y e a pertencente aos reais com A positivo, A maior do que zero sempre. Porque jamais poderíamos ter o módulo de x menor do que um número negativo, já que a primeira propriedade já nos diz que o módulo de x é sempre positivo. Portanto, essa hipótese aqui de A ser positivo é para que faça sentido a propriedade 7, que diz que o módulo de x é menor do que A, se somente se x é simultaneamente maior do que menos A e menor do que A. Ou seja, é equivalente a dizer que o módulo de x é menor do que ou igual a A. Vamos ver como é que fica geometricamente. Então, aqui eu tenho um conjunto dos números reais. Aqui eu tenho a origem. E eu vou colocar aqui um número A. Número A que é positivo. Se ele é positivo, ele está à direita do zero. Estamos dizendo que o módulo de x é menor do que A se e somente se x está entre A e menos A. Então, eu vou colocar aqui o menos A. E, portanto, essa desigualdade só faz sentido para valores de x que estão entre A e menos A. Ou seja, o x tem que estar aqui dentro. Tem que ser um valor entre A e menos A. Essa oitava propriedade, ela nos diz que o módulo de x é maior do que ou igual a A se e somente se x é maior do que A ou x é menor do que ou igual a menos A. Então, x é maior do que ou igual a A ou x é menor do que ou igual a menos A. Ou seja, como é que veríamos isso geometricamente? Temos aqui a origem, temos aqui A, aqui menos A. A menos A. Claro que não está bem simétrico, mas tudo bem. Módulo de x é maior do que A, quer dizer que a distância de x até a origem é maior do que A. Nunca perca de mente isso, que o módulo de x significa a distância de x até a origem. Então, quando você olha módulo de x maior do que ou igual a A, tenha para você que a distância de x até a origem é maior do que A. Então, quando você olha para aqui, quais são os números reais, tais que a distância desse número até o zero é maior do que A? Será que se eu pegar um número x aqui, a distância desse x até a origem vai ser maior do que A? Do que a distância de A até a origem? Não. Então, do lado direito da reta, os únicos valores de x que cumprem essa propriedade, distância de x até a origem maior do que A, maior do que ou igual a A, são esses aqui, ó. E do lado esquerdo do zero, os únicos valores reais que cumprem essa exigência de módulo de x ser maior do que ou igual a A, ou seja, a distância de x até a origem ser maior do que ou igual a A, são exatamente esses aqui. Então, x tem que figurar ou aqui ou aqui. A nona propriedade diz que o módulo da soma, ou seja, módulo de x mais y, é menor do que ou igual ao módulo de x mais o módulo de y. Essa propriedade é chamada de desigualdade triangular, ou desigualdade do triângulo. Módulo da soma não é igual à soma dos módulos, é menor do que ou igual. Ok? Pode haver uma situação onde é igual, mas em geral não é igual. Então, cada uma dessas propriedades também são passíveis de demonstração. Não é o nosso objetivo aqui demonstrar cada uma delas, mas você pode demonstrá-las, tentar fazer a demonstração em casa e tirar as dúvidas em relação a essas demonstrações no nosso ambiente virtual de aprendizagem, com o tutor da disciplina, com o professor da disciplina. Agora vamos definir a distância entre dois números reais. Essa definição será muito importante, sobretudo quando estivermos estudando limites,
na construção do conceito, na construção da definição formal de limites, a definição de distância é extremamente necessária. Então, dados dois números reais, x e a, ou seja, se eu tenho um número a e um número x, nós definimos a distância de a até x como sendo o valor absoluto da diferença de x menos a. E denotamos por d de x menos a, d de x até a. Distância de x até a é o módulo de x menos a, o valor absoluto de x menos a. Então, digamos que estejamos interessados em calcular a distância do número menos 2 até o número menos 7. Ora, vimos que a distância entre dois números é o módulo da diferença entre eles. Distância de menos 2 até menos 7 vai ser menos 2 menos menos 7. Menos menos 7 é mais 7. Mais 7 menos 2 dá 5. Então, vamos ficar com um módulo de 5. Portanto, a distância de menos 2 até menos 7 é o módulo de 5, que é 5. Agora, vamos ver algumas notações de intervalos. A primeira delas é o intervalo fechado. Quando você estiver estudando notação do intervalo, o intervalo de números reais, você tanto vai estudar intervalos fechados, como intervalos abertos, intervalos semifechados, intervalos semiabertos. Então, a primeira delas é intervalo fechado. O intervalo, claro, aqui A e B são números reais em todas essas notações. E esse primeiro intervalo é um intervalo fechado de A até B. Fechado em A, fechado em B. O que representa essa notação? Representa o conjunto de todos os números reais que são simultaneamente maiores do que ou igual a A e menores do que ou igual a B. Como ficaria uma representação geométrica desse conjunto? Você tem aqui a reta, você tem aqui A e B, um número real A, um número real B. O intervalo é fechado em A e fechado em B. Fechado em A, fechado em B. E é o conjunto de todos os x, tais que x é maior do que ou igual a A, ou seja, está à direita do A, e é menor do que ou igual a B. Então, todos esses valores de x aqui. Alguém mais rigoroso poderia dizer, mas se eu fizer um zoom vai ficar um pontinho fora, então vamos ter que pintar completamente aqui. Segundo, intervalo aberto de A até B. A diferença do intervalo aberto para o intervalo fechado é que nesse intervalo aberto, os extremos do intervalo, eles não participam. Então, é o conjunto de todos os x, tais que x é estritamente maior do que A e estritamente menor do que B. No primeiro, x pode ser igual a B, pode ser igual a A, mas aqui não, ele tem que ser estritamente maior do que A e estritamente menor do que B. Representação geométrica, temos aqui a reta real, temos aqui o número A, que nós vamos fazer uma bolinha aberta para deixar bem claro que o A não pertence ao intervalo, e uma bolinha aberta no B para deixar claro que o B também não pertence ao intervalo. Então, quem faz parte desse conjunto? Todos os x maiores do que A e menores do que B. Ou seja, podemos pintar aqui assim. Terceiro, intervalo semifechado ou semiaberto, de A até B. Ou seja, falamos intervalo fechado de A e aberto em B. É o conjunto de todos os números x pertencentes aos reais, tais que x é maior do que ou igual a A e estritamente menor do que B. Pode ser igual a A, mas é obrigatoriamente menor do que B. Não pode assumir o valor B. Então, temos aqui fechado em A e aberto em B. Todos esses elementos x que estão aqui dentro. Quarta, intervalo semifechado de A até B. Nesse caso, fechado em B.
Então, intervalo aberto em A, fechado em B, conjunto de todos os números reais x, tais que x é estritamente maior do que A e menor do que ou igual a B. Menor do que ou igual, bolinha fechada no B. Então, bolinha aberta no A, bolinha fechada no B, todos os elementos que estão aqui dentro. Então, esses intervalos que estão denotados aqui de 1 até 4, todos são intervalos limitados pelos limites A e B. De 5 em diante, vamos falar de intervalos que são ilimitados. Por exemplo, o quinto, ele é ilimitado à direita. É um intervalo que vai desde A, fechado em A, até mais infinito. Intervalo de A até mais infinito. Mais infinito aqui é um símbolo e não um número. Nunca confunda mais infinito com um número. Mais infinito é um símbolo que nos diz que esse intervalo ele não tem limite superior. Ele pode assumir qualquer valor maior do que A. Ou seja, o intervalo de A até mais infinito é o conjunto de todos os números x pertencentes aos reais, tais que x é maior do que ou igual a A. Não tem limite para o x, desde que ele seja maior do que ou igual a A. Ele tem apenas um limite inferior, mas não tem limite superior. Então, podemos visualizá-lo assim. Temos o número A, ele é um intervalo fechado em A. Então, temos aqui o número A. E x maior do que A. Maior do que ou igual a A. O 6 é semelhante ao A, a única diferença é que ele é aberto em A. Ou seja, intervalo aberto de A até mais infinito. Todos os x pertencentes aos reais, tais que x é estritamente maior do que A. A representação geométrica é semelhante a essa, a única diferença é que a bolinha fica aberta em A. Eu não vou fazê-la aqui. O 7 é um intervalo também ilimitado, só que ele é ilimitado à esquerda. É um intervalo que vai desde menos infinito até A. Então, menos infinito, mais uma vez, lembrando, não é um número, mas é apenas um símbolo que nos diz que esse intervalo ele é ilimitado à esquerda. Então, um intervalo aberto de menos infinito até A é o conjunto de todos os números x pertencentes aos reais, tais que x é menor, estritamente, eu coloquei aqui estritamente, mas ele é fechado em A, não é? Então, é menor do que ou igual a, ok? Se, no lugar de ser um colchete, tivéssemos um parêntese, então seria aberto. Então, aqui quando você vê colchetes, o A e o B entram. Quando você vê apenas um parêntese, a desigualdade é estrita. Da mesma forma aqui, intervalo que vai desde menos infinito e é fechado em A, ou seja, o conjunto de todos os números x pertencentes aos reais, tais que x é menor do que ou igual ao número A. Então, eu até vou colocar aqui pretinho para ficar... E vamos ver como fica a representação geométrica. Conjunto dos números reais, número A fechado. Então, bolinha fechada em A. Ou seja, o conjunto dos x menores do que A. E, finalmente, temos um intervalo que vai desde menos infinito até mais infinito. Esse intervalo nos diz que ele é ilimitado à esquerda e ilimitado à direita. Ele pode pegar qualquer número real, ou seja, ele representa o conjunto de todos os números x, tais que x pertence aos reais. Então, ele é o próprio conjunto dos números reais. Intervalo limitado à esquerda e limitado à direita. Esse intervalo representa a própria reta real. Todos os números reais pertencem a um intervalo que vai desde menos infinito até mais infinito. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, mas saiba que o aprendizado ele não se dá apenas visualizando uma aula. Essa é uma primeira parte do aprendizado.
para que você venha solidificar esses conhecimentos. É muito importante você estar sempre presente na nossa plataforma de ensino à distância, pegar todo o material que está lá à sua disposição, se debruçar sobre ele, fazer os exercícios, fazer leituras complementares, anotações, participar dos fóruns, dos chats e consolidar de verdade esse aprendizado que já começou. Então, estarei à sua disposição para tirar suas dúvidas sempre que necessário, ou os tutores e professores que também possam estar vinculados a esta disciplina.